Olá pessoal, bem-vindo então, continuando nossa aula com relação ainda ao assunto dentro da possibilidade da virologia para a disciplina de microbiologia veterinária, e hoje nós vamos falar da família Helviridae. Tá? A família Helviridae ela tem uma ampla variedade de hospedeiros, ela é considerada uma das famílias virais que mais acometem, que mais traz prejuízo, doenças aos mamíferos. Tá? A família Helviridae apresenta representantes de alto interesse em saúde pública. Um gênero pertencente à família Helviridae tem grande interesse, grande problema que determina saúde pública, é o gênero Rotavirus, comumente encontrado envolvido em episódios de diarreia em crianças recém-nascidas, e isso também não é diferente na saúde animal, quando nós encontramos também esses vírus relacionados a problemas também, a gastroenterites, que infectam aí problema de trato gastrointestinal, relacionados também a animais neonatos. Causa uma série de prejuízos, uma grande mortalidade de neonatos, principalmente relacionados a bezerros, leitões. Tá? Então causa um problema muito sério, relacionado principalmente em criações de alta tecnificação, já que exige maior concentração, de um manejo mais intensivo. Tá? A família Helviridae justamente ela tem esse nome, Hel, devido justamente ao trato, que infecta, e também que seria o R, o Respiratory Enteric Orphan Virus, que isso está relacionado a vírus do trato respiratório, entérico, e o termo órfão vê que não foi classificado, não foi relacionado a nenhuma outra. No início da classificação não foi relacionado a nenhuma família viral, ou seja, seria uma nova família, um novo tipo de vírus, ainda órfão de classificação, então por isso que foi colocado dessa família. Tá? Então foi feito, são vírus que afetam, obviamente, o próprio nome fala, no trato gastrointestinal e respiratório. São relacionados 11 gêneros pertencentes à família Helviridae. Tá? Não há subdivisão de subfamílias, essa família viral, e entre os 11 gêneros, 5 determinam infecções em vertebrados, dos quais nós vamos falar da mais importância em 3 gêneros, que são os orbivírus, que afetam aí ovinos, bovinos, cervídeos, equinos, asininos, os rotavírus, como eu falei para você, que tem uma importância muito grande em todas as espécies de animais. Você tem problema relacionado a rotavírus, mais frequente em uma espécie, menos frequente em outras, e causadas aí as enterites. E vamos falar dos ortohelvírus, que justamente afetam aí, além dos animais, que a gente falou anteriormente, também aí outros, aparentemente mamíferos, e tendo uma amplitude maior de hospedeiros, envolvendo aí também as aves, como galinhas, perus e gansos também. Tá? Como características gerais, a família Helviridae é uma família de vírus não envelopado. Tá? É um dos vírus mais resistentes no ambiente, são de característica de forma icosaédrica, não são partículas tão grandes, e apresentam aí em torno de 60 a 85 nanômetros de diâmetro. Tá? Tem como material genético, novamente a gente volta a falar de vírus RNA segmentado. O grande problema da família Helviridae é justamente essa forma aí de DNA, que é de RNA, que é a sua forma segmentada. Tá? A grande diferença com o que nós já vimos, a família Orthomyxoviridae, os influenza-vírus que também eram vírus segmentados, é que eram fita simples RNA. A gente está falando agora de uma família que modifica, que é uma família de fita dupla de RNA. Tá? Onde que a RNA, sua replicação ocorre no citoplasma, e tem também características, aí tem também a presença da enzima transcriptase, tá? Que tem um importante papel aí no ciclo replicativo, que nós veremos mais à frente. Tá certo? Então vocês vão observar aqui que vocês têm camadas concêntricas de proteínas que vão formar esse capsídeo, e aqui a gente consegue observar os 11 de 10, 9 a 11 segmentos, tá? Relacionados aí à família Helviridae. Nesse caso nós temos 11 segmentos, que é justamente aí a esquematização de uma molécula do gênero rotavírus. Pode apresentar de 10 até 12 segmentos, tá?
e praticamente cada segmento vai codificar uma proteína individual. Por que eu coloquei esse asterisco? Porque algumas proteínas, alguns segmentos convertem numa poliproteína, numa grande proteína que depois é clivada por meio de clivagem enzimática ali durante o ciclo replicativo, justamente no processo de montagem. Tá? E é um dos principais causadores da doença em mamíferos, tá certo? A característica específica, lembra que eu falei para vocês com relação às outras famílias? Falou que determinada família tem uma característica específica. Na virologia isso é muito comum. Tá? A família Helviridae ela tem como característica específica o seu duplo capsídeo. Tá? Não é que tem duas camadas de capsídeo, exatamente. Você tem camadas concêntricas de proteínas estruturais. Tá? O que isso vai determinar? Ela vai conferir maior resistência ao vírus. A gente vai entender o porquê que é formada essa dupla, né, essa camada aí de duas camadas concêntricas aí formando o capsídeo. Até o termo duplo capsídeo ele é bastante contrariado entre vários pesquisadores. Muitos consideram que não há essa duplicidade de capsídeo, ou seja, é um capsídeo, só que em vez de formado por uma camada, tem duas camadas bem concêntricas aí de proteína estrutural que vão formar um único capsídeo. Tá? Vocês podem encontrar uma variedade disso, essa forma de descrição na literatura também. Aqui a gente vê né, o ciclo replicativo, né, sendo da classe 3, a gente lembrar lá da virologia básica, o sistema Baltimore, né, que justamente esquematizava as estratégias do vírus com base no seu genoma para você ter duplicação do material genético, né, replicação genômica e também a parte de expressão gênica, que é a síntese proteica. O que a gente pode observar nessa classe 3, que está como exemplo a família Helviridae, é que nós temos o genoma, né, fita dupla RNA, justamente é esse genoma, a progênie viral, ou seja, todos os vírus que vão ser produzidos ao final aqui, eles têm que carregar junto com ele o genoma idêntico, né, do genoma inicial, que é justamente uma fita dupla de RNA. A partir daí que a gente tem uma fita dupla de RNA, nós temos uma fita de polaridade positiva e a outra uma polaridade negativa, certo? O que pode ser utilizado aí já como material, como um RNA mensageiro? A fita positiva. Ah, mas e a fita negativa, ela é perdida? Não, obviamente você tem aí, a RNA polimerase é feito novamente a RNA polimerase atua sobre essa fita negativa produzindo uma fita positiva. Então a negativa ela também vai produzir uma fita positiva, que é justamente necessária até para a duplicação do seu genoma. Ou seja, você tem a produção, né, a transcrição primária e secundária. Primária, quando você já tem diretamente aí o RNA mensageiro formado da fita positiva. Secundária, devido ao molde, né, o RNA antigenômico aí, que vai produzir uma fita positiva também, determinando aí a formação de RNA mensageiro. O que nós vemos de diferença aqui do ciclo replicativo com o que a gente vem comumente falando, principalmente comparado à família Orthomyxoviridae, que também é uma molécula de RNA e tem esse próprio, né, um ciclo inicial, né, parte de expressão gênica e replicação genômica semelhante, é que você tem a produção de RNA mensageiro, que normalmente, obviamente, vai ser traduzido em proteínas, tanto não estruturais como estruturais, e aqui está a grande diferença. Essas proteínas estruturais, o que são as proteínas estruturais, relembrando? São as proteínas que vão formar a estrutura do vírus, como por exemplo o capsídeo. Então vocês notem que o ciclo aqui que a gente vê aqui para vocês das proteínas estruturais, elas não são utilizadas única e exclusivamente na montagem final de novas partículas. Vocês veem que a proteína estrutural ela é mandada também junto ao RNA mensageiro, uma fita positiva daqui que também é envolvida por proteínas. Ou seja, o material genético ele já vem formado como se por uma camada de proteína. Então, quando chega lá no final, que é a parte da morfogênese, da montagem, esse genoma já coberto por uma proteína, né, por uma camada de proteína, ele vai receber outra camada de proteína, formando assim o quê? Você já tem um pré-capsídeo, uma camada envolvendo, você vai ter mais outra camada. Isso determina o que muitos autores falam de duplo capsídeo, que nada mais é do que um único capsídeo formado por duas camadas concêntricas de proteína estrutural. Tá certo? Então, para montagem, esse genoma ele já vem recoberto por uma proteína estrutural, que posteriormente você vai ter a cobertura de outra proteína estrutural, formando assim o genoma envolto por um capsídeo. Certo? Isso já se finaliza a questão do ciclo replicativo, dessa fase do ciclo replicativo, a montagem, faltando apenas a liberação do vírus, tá? Que nós vamos falar um pouquinho mais adiante.
Tudo bem? Proteínas não estruturais fazem o seu papel normal que a gente vem falando até agora em outras famílias, que vão auxiliar no processo de replicação. Vai fazer com que a célula trabalhe a favor do vírus, mudando o maquinário celular, mudando o metabolismo celular a fim de produzir uma quantidade maior de vírus, facilitar a replicação viral. Tudo bem? Uma característica importante aqui, sempre que nós vamos lembrar, além de ser um genoma fita dupla de RNA, qual que era a outra característica que nós tínhamos falado? É um genoma segmentado. Então aqui entra a mesma situação que nós temos com relação à família Orthomyxoviridae, os influenza vírus. Você tem dispersos 8 segmentos, lembra? Você tinha disperso 8 segmentos quando a gente falava de influenza vírus no citoplasma da célula. Quer dizer, no caso do Orthomyxoviridae, você tinha a manutenção desse genoma no núcleo. Era a grande exceção dentro das famílias RNA. No caso da família Helviridae, esses segmentos genômicos eles estão dispersos no citoplasma. Então você tem, além de ser muito mais segmentos, de 10 a 12 segmentos, variando com base o gênero, aí a gente vai falar mais para frente, você tem toda essa mistura, você tem toda essa dispersão de material genético, onde a nova partícula que vai ser formada tem o que, para ela ser infectante, para ela ser uma partícula, um vírus, uma partícula infectante que possa infectar outras demais células, obrigatoriamente ela tem que ter como composição do seu genoma esses 10 a 12 segmentos, dependendo do gênero viral. Tá? Então, obrigatoriamente, na parte da morfogênese, esse pré-capsídeo ele já tem que englobar todas essas moléculas de fitas dupla de RNA, todos esses segmentos de fita dupla de RNA, tá certo? Ao ponto de formar uma nova. Então, isso dá também a mesma característica que nós falamos da família Orthomyxoviridae, que é uma característica própria, que há a possibilidade, já que a gente está falando também de RNA, de rearranjos genéticos, né? Um arranjo, principalmente quando você tem uma célula infectada por um tipo de no real vírus, enquanto você tem nessa mesma célula infecção por um outro tipo, um outro genótipo, tá, do vírus. O que significa? Você vai ter interação entre os segmentos também. Você vai ter o que a gente chama de ressortimento, formação de novas partículas, tendo essa questão desse envolvimento entre vários segmentos genômicos de diferentes vírus. Certo? Aqui por parte da classificação, a gente está mostrando para vocês aqui os 5 gêneros da família Helviridae que infectam vertebrados. Tá? Dentre essas classificações, nós temos aí os 3 principais, que são ortorreovírus, tá? Que determina aí vírus de importância tanto em mamíferos quanto em aves. Os orbivírus, que também determinam problemas aí em mamíferos. E os rotavírus, que justamente são aí espécies específicas, tendo a mesma característica que nós falamos lá do gênero papilomavírus, ou seja, você vai ter rotavírus bovino, rotavírus suíno, rotavírus humano, e ainda diferentes, ainda em base de grupos, que nós vamos falar, causadores de enterites em mais variadas espécies de animais. Tá? Dentro da família orbivírus, nós temos aí de importância o vírus da língua azul, o Blue Tongue Virus, que justamente causa a doença da língua azul. Nós temos o vírus da peste equina, vírus da encefalose equina, vírus hemorrágico dos cervos, vírus Ibaraque, e o vírus Palian. Mas são vírus mais, já são doenças aí mais doenças mais exóticas, vamos colocar dessa maneira, que quase não tem casos aqui. O Brasil, que você já vê, que é muito mais comum, obviamente, é a língua azul e também a rotavirose, tá certo? Causadora das diarreias e dos quadros entéricos aí nas mais variadas espécies, inclusive o ser humano. Tá bom? Mas não é considerado uma zoonose, tá certo? Já que é espécie específica. O grande problema é que se dá que muitos dos surtos relacionados a humanos advêm da produção, da transmissão de vírus, de vírus alterados geneticamente, onde passaram por ressortimento, que antigamente mantinham-se apenas na população humana, na população animal. Então, muitos dos surtos relacionados a pequenas populações e pequenos casos está relacionado à prática também de cultura de alguns animais também. Tá? A gente vai começar a falar da família Orthorheovírus, que foi, do gênero, Orthorheovírus, que foi o primeiro gênero descrito. E foi o primeiro vírus encontrado que poderia ter sido classificado na família Helviridae. Então, anteriormente, alguns livros bem antigos, vocês observam aí, não sendo denominado o gênero Orthorheovírus, mas sim o gênero Helvírus. Tá? Então, se vocês ouvirem falar gênero Helvírus, mas assim, na nomenclatura formal,
tá? Em itálico, né? Vocês veem assim, apesar que aqui tem um asterisco, já que não está na formal, é relacionado ao gênero Orthorhea-vírus, uma classificação aí mais recente. Recente que eu digo para você é de 15 a 20 anos, não é tão muito recente assim, tá? O genoma, a arquitetura viral, né, varia de um vírus para o outro justamente com relação ao número de segmentos. Tá? O gênero ortorreovírus ele vai apresentar segmentos genômicos, 10 segmentos genômicos, tendo aí a média em torno de 23 mil pares de base, todo o genoma, contando todos os 10 segmentos. Tá certo? Os reovírus de mamíferos, reovírus de aves, encontra uma variedade muito grande, são classificados reovírus, né, de 1 a 11, e 3 reovírus de mamíferos. Tá? Vocês têm uma classificação aí. Com relação ao genoma, que é o grande diferencial entre os gêneros, nós temos classes desses segmentos. O que significa essas classes? São com base no tamanho, tá? Justamente com relação ao tamanho, ao peso molecular, é que está relacionado à denominação dessas classes, lá que a gente tem de L, M e S, ou seja, large, né? Nós temos aí, né, que seria o medium, médio, né? E também o short, né, que justamente são os segmentos pequenos. Então vocês podem observar até aqui na ilustração. Nós temos 3 segmentos, 1, 2 e 3, que são os grandes, os larges, e nós temos 3 segmentos aqui no caso. Tá? Esse daqui é falando o ortorreovírus, aqui a gente está falando de outro vírus, só esquematizando. 3 segmentos, né, o 4, 5 e 6 segmentos da classe M e 4 segmentos da classe S, que são chamados, né, os shorts, o pequeno aí. Tudo bem? Além disso, cada segmento, né, a gente vai ver que a maioria dos segmentos eles vão codificar proteínas estruturais e proteínas não estruturais. Então, assim, obviamente, como vocês já vem falando nas outras famílias virais, as 8 proteínas podem ser estruturais ou não estruturais. Então, obviamente, que as estruturais vão compor a formação do capsídeo, da estrutura do vírus. Então, o que a gente chama aí do capsídeo interno e externo, né? Então é justamente a camada mais superficial e a camada mais interna do capsídeo. Tá? Então até essa denominação capsídeo interno e externo ela é bastante discutida também. Muitos, né, não é unanimidade entre os pesquisadores também. Tá? E você tem também a possibilidade aí das 8 proteínas estruturais que foram possibilidade não, você tem 8 proteínas estruturais produzidas, decodificadas aí nos segmentos. E para somar aí as 12 proteínas, você tem 4 proteínas não estruturais, que têm as funções que nós vemos falando até agora. Né? As funções regulatórias e funções enzimáticas aí que vão auxiliar a replicação viral. Bem, as proteínas ainda podem ser denominadas proteínas de classe L, M e S, elas são ainda também relacionadas, classificadas em classe L em proteínas de tipo lambda, que são as proteínas estruturais, tá? Onde essas proteínas têm função exclusivamente estruturais. As proteínas de classe M são também denominadas as proteínas Mi, né, que justamente aí vem essa denominação da grega aqui, que se codificam, né, das 3, 2 são proteínas estruturais e uma codifica a proteína não estrutural. Tá? E a classe S, você também tem a maioridade grande, codifica aí os segmentos da classe S, são segmentos sigma. Eles codificam 3 proteínas estruturais e também 2 não estruturais. Tá? A gente vai falar um pouquinho de cada proteína, principalmente quando a gente for falar da família rotavírus, do gênero rotavírus, perdão. Tá? Quais são os reovírus de interesse, né, que determinam em mamíferos? Então eles estão relacionados a infecções esporádicas, geralmente subclínicas, que não têm uma sintomatologia tão evidente e não traz, né, grandes enfermidades em grandes proporções, epidemias ou algo assim. Tá? Em humanos, eles vão causar doença respiratória, como também entérica. Então, doenças respiratórias entéricas causadas pelo gênero ortorreovírus, mas comumente falando com família da família Helviridae, são doenças que nós denominamos autolimitantes. O que seria doenças autolimitantes? São doenças onde o próprio organismo, o próprio estabelecimento da resposta imune cessa a infecção. Né? E mais o grande problema é que essa infecção, dependendo da idade do animal e principalmente o status imunológico desses animais, é o grande problema com relação a isso. Por quê? Porque quando você tem um animal imunodeficiente,
obviamente o vírus tem uma maior vantagem. O estabelecimento da infecção é mais duradouro, os efeitos no animal é muito maior. Tá? Então, obviamente que esses quadros ligados à diarreia, problemas respiratórios, são muito mais graves, eles se tornam muito mais graves. E, obviamente, essa gravidade está relacionada a infecções secundárias que podem estar relacionadas também ao quadro, que podem vir a ter devido à imunodeficiência. Tá certo? Então, tanto em humanos, equinos, bovinos, ovinos, suínos, caninos e felídeos, o problema de infecções secundárias, a imunossupressão, ela é muito evidente. Tá? Não que o vírus cause imunossupressão. Animais que são, realmente, por status fisiológico, imunossuprimidos, tendem a ter um quadro muito mais grave, severo, inclusive os índices de mortalidade justamente estão relacionados à baixa imunidade. Tá certo? Os reovírus das aves, elas compreendem aí, né? Também são espécies dependentes, tem uma ampla diversidade, né? Ampla diversidade e redundância, a diversidade antigênica ela é evidente, tá? E são divididos em 11 sorotipos. Os grandes exemplos aqui em galinhas e perus, né, que causam problema respiratório entérico, também está envolvido aí em processos de artrite e tenossinovite, perdão, tá? Os entéricos e também artrites e tenossinovite, tá certo? Então, mas no Brasil, praticamente você não tem tanta descrição aí dos reovírus, né, de aves aí, mas por conhecimento que também pode afetar as aves. Vamos falar agora um pouquinho do gênero Orbivírus. O gênero Orbivírus, tá, tem como características gerais as mesmas características que nós falamos da família Helviridae. Né? Se tivesse alguma diferença, provavelmente não seria classificado dentro dessa família Helviridae. A grande diferença, obviamente, que eu falo aqui para vocês é com relação ao genoma, que varia de uma espécie de um gênero dentro da família Orbivírus para o outro gênero é justamente a questão dos segmentos genômicos e também a gente vai falar um pouquinho, obviamente, das espécies, né, que são diferenciadas e não classificadas no único gênero. Então são 11 espécies virais que afetam variedade de vertebrados, desde animais selvagens, como animais, né, as pragas, roedores, você tem morcegos, primatas não humanos, marsupiais, aves, equídeos, uma série de outros animais. Tá? Então não se limita somente ao interesse de saúde, né, saúde animal, de animais domésticos, está relacionado a qualquer mamífero e também aves aí nessa vasta, né, fauna que nós temos aqui no planeta. Então, a transmissão, uma grande característica relacionada ao orbivírus, e aí vem o potencial de maior disseminação, é a questão da transmissão ser por artrópodes, tá? Como mosquitos e também carrapatos, mas principalmente mosquitos, tá certo? Como segmentos, diferenciado que nós falamos, né, dos 12 segmentos lá que nós falamos no gênero Orthohelvírus, o gênero Orbivírus vai apresentar 10 segmentos, tendo um genoma no total aí de 22.500 pares de base. As proteínas também são classificadas da mesma maneira, então você tem proteínas de classe L, proteína não, você tem segmentos das classes L, M, S, sendo a L tem 3 segmentos grandes, 4 segmentos médios, 3 segmentos médios e 4 segmentos grandes. Tá? Então tem a importância a questão do ressortimento, principalmente por agora você incluir vetores. Né? O que isso te dá? Uma ampla variedade, diversidade genética. Vetores não se restringe somente a um único hospedeiro. Então o mosquito que ingere o sangue, que tem a questão da transmissão, ele tem possibilidade, né, de variar a quantidade, variedade desses hospedeiros. Então você tem no próprio indivíduo, no próprio vetor, a possibilidade de você ter o quê? A interação entre esses vírus, mas não a interação viral, a transmissão de diferentes vírus para um único hospedeiro. Então, esses vírus geralmente apresentam o mesmo tropismo, mesmo, né, para uma célula que é permissiva a ambas, né, ou mais variedades de vírus que estão sendo transmitidos, e obviamente que isso aqui, quando você é transmitido, vai acontecer o ressortimento. Então, essa interação genômica vai determinar essa diversidade genética e a possibilidade até de mutação, já que a gente está falando de vírus RNA. Tá? Quando você tem maior distribuição, maior transmissão, obviamente isso dá maior probabilidade para que ocorra mutação. Certo? As proteínas aí de classe L, elas vão também codificar 3 proteínas estruturais, a VP1, VP2 e VP3. Né? VP1 justamente vem VP, né? Virus Protein, né? Proteína viral 1, proteína viral 2, proteína viral 3. Tá? E a classe M, 3 estruturais e uma não estrutural, VP4 e VP5. Ué, o que estão falando aqui? Cadê, né, a VP? São 3 estruturais, cadê uma aqui? Acontece que
um único segmento, ele vai produzir uma poliproteína. Essa VP5 ela é clivada posteriormente, formando uma outra proteína variante. Tá? E uma não estrutural, que é Non-Structural Protein. Faltou um Pzinho aqui, que é a NSP1. Tá? E você tem a classe S, produzindo uma única estrutural e 3 não estruturais. Tá? Aqui, essa VP6 ela vem para cá, justamente da clivagem. Tá? Então você tem a VP7, NSP2, NSP3 e NSP3A, que são outras proteínas não estruturais aí codificadas. Então estão vendo que o que muda de um tipo, né, de um gênero para o outro dentro da família Helviridae é a questão dos segmentos e o tipo de proteína que é produzida, né, na codificação desses genes aí, desses segmentos. Tá bom? Como as características gerais, nós temos 19 espécies do gênero Obvírus, e olha isso daqui como um grande problema, a relação antigênica, a variedade antigênica que nos apresenta. 130 tipos, para mais ainda, novos subtipos foram descobertos aí de vírus relacionados. Um dos principais, que tem ampla variedade, diferentes sorotipos, é o vírus da língua azul, que eu marquei aqui, coloquei para vocês aí em negrito, que você tem de 1 até 24 sorotipos. Esse número até já passou um pouquinho, preciso de dados mais atuais, mas acredito que tenha chegado a pelo menos a mais de 27 sorotipos, tá? Que afetando aí, que infectam ovinos, bovinos, caprinos e cervídeos, causando uma doença sistêmica, envolvendo desde o processo de estomatite, laminite, rinite, com uma série de outras situações, tá bom? Doença da língua azul aí no caso. Você tem outras doenças menos aí que não vou comentar, tá? Mas a principal espécie viral representante do gênero Orbivírus é o vírus da língua azul, o BTV, né? O Blue Tongue Virus, tá? A gente está vendo aqui, certo? Que apresenta aí para mais de 24 sorotipos, está presente em áreas tropicais e subtropicais, e o Brasil não é exceção, é amplamente distribuído, tendo casos aí nas mais variadas regiões, tanto, né, no sudoeste, no nordeste, como também no sul. A região sudoeste é a mais prevalente, tendo Minas Gerais aí realizado dos poucos inquéritos soroepidemiológicos aí relacionados ao vírus da língua azul. Lá na região nordeste nós temos casos, estudos relacionados à soroepidemiologia no estado de Pernambuco, tá? No estado de Pernambuco, nós temos também no estado do Ceará, tá? No estado da Paraíba, mas um bom, bem antigo, aí, se não me engano, no ano de 2002, então carece aí de estudos relacionados ao vírus da língua azul. Tá? A espécie de maior interesse, que mais acomete, é a espécie ovina. Então isso dá uma mortalidade maior, realmente com grandes prejuízos da produção. Tá? Então você tem aí questões de formas, né, determinando uma forma infecciosa da doença e ou não contagiosa, isso variedade, vamos deixar isso lá para o sexto período na disciplina de enfermidades infecciosas, e vai causar uma inflamação generalizada de mucosa, podendo evoluir para hemorragias e tendo o edema, né, característico daí. Por que vírus da língua azul? Né? A língua azul também tem a característica mais cianótica, então essa forma, né, de mais congesta, então isso te dá uma característica mais roxeada, azulada, e por isso que foi descrito essa alteração morfológica que causa como vírus da língua azul. Tá? Aqui a gente pode observar aqui, né, a formação, o edema de face, notem o edema de face no animal. Tá? E aqui o grande problema que é justamente que determina aí, né, a transmissão por mosquitos, né, a transmissão aí pelos artrópodes comumente relacionados. Tá? E aqui só mostrando para vocês uma das formas de prevenção da doença, que é justamente, né, a questão das armadilhas aí para mosquitos, justamente para tentar combater essa situação. Tá? Aqui mostrando para vocês petequias, então inflamação de mucosa, né, formando aí até característica hemorrágica, petequias, e ó, a congestão aqui, ó, né, na língua muscular, que justamente por ser altamente vascularizado. Tá? Normalmente você tem um edema de face, você tem a questão da laminite também envolvendo, ou seja, são características multifatoriais, tá? Características multissistêmicas, né, do vírus, perdão. Tá? Obviamente você tem inflamação renite, você vai ter descarga nasal, você vai ter também, né, uma salivação, por aí em diante. Aqui mostrando para vocês, né, uma inflamação generalizada, edema aí, faringe. Aqui também em rumen, né, várias petequias aí com congestão. Aqui também a questão de edema e grande, né, quantidade aí de líquido também em cavidade abdominal devido ao edema, sendo peritônio também. É uma doença multissistêmica aí. Tá? Bom,
Vamos falar então do gênero rotavírus. O gênero rotavírus, né, é o mais importante aí da família Helviridae, é o que mais acomete, né, a variedade maior de hospedeiros, problema em saúde pública, problema em saúde animal, há uma queda produtiva muito grande, tá? A mortalidade de animais neonatos também ela é muito elevada, tá certo? Mas é uma doença que se controla, é praticamente impossível erradicar a rotavirose na criação de animais. Mas obviamente você controla, tendo pouca ou até quase nenhum problema, prejuízo econômico referente à rotavirose. Tá? Crianças, bovinos, suínos e aves são os tipos de hospedeiros, as espécies a que mais são acometidas. Crianças têm um problema muito sério relacionado a crianças, que é justamente uma das grandes causas da mortalidade infantil, que fez vários institutos, um dos principais aqui no Brasil, é a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, que estabeleceu uma vacina, distribuição gratuita aí pelo Sistema Único de Saúde, tá? Para a vacinação de crianças, justamente como sendo uma das principais causas aí de mortalidade infantil decorrência da desidratação, né, do quadro entérico que causa. Tá? É uma morbidade, uma doença de alta morbidade e mortalidade, que são variáveis dependendo do tipo de criação, tá? Variáveis em torno de 58% e 62%. Isso aqui são dados relacionados principalmente à criação de suínos, tá? E a frequência, a gravidade das infecções está relacionadas ao tipo, né, a variação viral, a estirpe viral envolvida nos casos, o grau de infecção e principalmente a situação de manutenção do vírus que é determinada pelo ambiente. Então, o vírus ele vai apresentar maior resistência, já que é um vírus também não envelopado, então você tem o capsídeo, você vai conferir maior resistência. O rotavírus é um dos vírus que tem maior excreção viral dentro das famílias, tá? Por grama de fezes em humanos já foram identificados mais de 1 milhão de partículas por grama de fezes. Então, o ciclo replicativo é muito intenso, você exige, né, há um dano celular muito grande, porém, você determina maior produção, excreção viral aí também entérica. E pelas fezes facilita também, já que o vírus é eliminado, né, pelas fezes, você tem um material biológico protegendo esse vírus, né, de possíveis fatores aí, neutralizantes ou, né, que acabam degradando proteínas aí do capsídeo por aí, tá? O que nós temos aqui, a estrutura do genoma dos rotavírus, eles são 11 segmentos de fita dupla de RNA. Tá? Então, cada segmento que eu falei para vocês vai codificar uma ou duas proteínas, tá certo? E o que nós temos aqui é com base no tamanho do segmento, nós temos aí também 4 proteínas classificadas como L, tá? Mas os rotavírus, essa classificação ela não é muito refeita, tá? Ficou muito para trás, realmente não é feito devido à variação, né? A gente vai falar aí do perfil eletroforético, que é essa forma com que as proteínas são distribuídas em processo de eletroforese, a gente vai falar um pouquinho para vocês entenderem mais para frente, tá? E cada segmento nós temos aqui os 4 grandes segmentos, né? O L, M e S, tá? Geralmente o que nós temos aqui nos gêneros do gênero rotavírus, as proteínas estruturais, ou seja, né, as proteínas VP, elas são decodificadas pelos segmentos de maior peso molecular. O que significa peso molecular? Né? O tamanho que você tem de um segmento. Quanto mais bases, maior o peso molecular, tá certo? Desse segmento. Então, segmentos maiores, obviamente, vai ter maior peso molecular. O que nós temos aqui nessa figura? Nessa figura, nós temos um perfil eletroforético. O que significa isso? Submetido esse genoma do vírus, ou seja, os 11 segmentos, em uma cadeia, né, uma rede, aí, submetida a uma atividade elétrica aí por segmento, né, no gel, submetida a uma atividade, né, de tensão elétrica, aí, indo do polo negativo para o positivo, nós temos essa segmentação. Então a gente pode observar aqui que os segmentos de maior peso molecular, eles têm maior dificuldade em se propagar nesse perfil eletroforético. Tá? O que significa isso? Às vezes a gente fazer uma correlação de um atleta, né, mais gordinho do outro mais magro, por exemplo, uma maratona. Né? O atleta nem mais gordinho, mas o atleta de maior massa muscular, ele tem menos resistência.
né? Então ele tem menos vezes para aguentar, né, toda aquela corrida. Então ele costuma falar que justamente os grandes eles param antes. Então os que têm peso molecular menor, eles tendem a caminhar, entre aspas, né, a se mover de maneira mais distante. Então, se a gente observar o perfil eletroforético sendo aqui o polo positivo e aqui para o polo negativo, nós temos a tramitação, você tem o deslocamento das bases dos segmentos aí dos genomas, onde os segmentos mais, né, maiores aí, os segmentos, né, o L, ficariam mais na parte inicial, ou seja, não correriam mais no gel, enquanto você tem os segmentos pequenos, eles seguiriam mais na parte final do gel. Tá? Eles conseguiram aí ter o seu perfil eletroforético. O que isso significa? É que as proteínas codificadas, por exemplo, nós temos aqui o primeiro, segundo, terceiro e quarto segmento. Cada segmento aqui vai produzir uma proteína específica, uma proteína estrutural, tá? Que é justamente a proteína, as VP1, primeiro do segmento 1, a proteína 2, ou VP2, né, do segmento 2, a VP3 e VP4, obviamente, dos segmentos 3 e 4. Tá? E notem aqui que ao lado nós temos aí qual que é a participação, qual que é o local, onde que vai estar presente estruturalmente essa proteína. A VP1 na parte mais interna, VP2 formando essa linha aqui que estão observando a base aí para o capsídeo, a VP3 juntamente, que seria essa parte dessa haste, e a VP4, olha isso daqui, a VP4, mesmo sendo uma proteína de alto peso molecular, ela vai estar presente não na parte mais interna. Tá? Então isso aqui a gente não correlaciona que as proteínas iniciais, né, as proteínas aí que são as proteínas maiores, ela não está mais de parte de dentro indo para fora com as proteínas menores. Não. A VP4 é um dos principais sítios antigênicos, os principais indutores, é justamente a proteína que o vírus utiliza para se ligar a receptor celular, a receptores de ácido ciálico aí, tá? Contendo ácido ciálico na sua estrutura. Então a VP4 é uma das proteínas mais importantes. Tá? Já que está ligado à antigenicidade, ao tropismo viral. Então, qualquer variação ou substituição, que eu falei para vocês, né, de alteração, quanto a, né, em caso de ressortimento, quanto a esse segmento 4 aqui, que vai determinar a VP4, você pode ter alteração na questão do tropismo viral, como também a interação até de outra espécie de hospedeiro agora passa a ser, né, susceptível com relação a essa alteração da VP4, como também pode perder, né, a questão da efetividade de determinada célula hospedeira. Tá bom? Já as proteínas abaixo, 5 proteína né, não estrutural, NSP1, relacionada, né, a NSP1, NSP2, NSP3, 4 e 5 e a 6, né, que não é visível aqui na última parte do gel, mas ela apresenta, mas em pequenos fragmentos, né, uma proteína muito pequena, elas vão estar envolvidas na questão de alterar o funcionamento da célula. Por que o vírus precisa? Os rotavírus geralmente estão associados que vão infectar células de alto poder mitótico. Tá? Onde você tem células de alto poder mitótico? Em mucosa. E uma das mucosas que você precisa de maior reposição celular, necessita de alto poder mitótico, de alta multiplicação celular, é o epitélio entérico. Gástrico entérico, mas principalmente entérico. Então as vilosidades intestinais, os enterócitos são as células permissivas ao vírus, e essa modificação do metabolismo celular a fim de produzir uma quantidade muito grande de vírus, ela é tão intensa que há uma exigência muito maior de proteína não estrutural do vírus também. Tá? Então isso vai determinar com que seja produzida essa interação das proteínas não estruturais no maquinário celular, vai fazer com que há um deslocamento do gás de energia excessivo a fim de produzir uma grande quantidade de células. Sempre lembrando que a cada grama de fezes eliminada você tem quase 1 milhão ou mais de partículas, tá? Virais. Tudo bem? Então aqui observando. Continuando aqui o segmento 7, 8, 9, vocês vão produzir a proteína VP7, que é a segunda proteína mais externa, tá? Que nós estamos vendo aqui em amarelinho, você pode observar aqui, que também é importantíssimo sítio antigênico, tá certo? Só fazendo, né, uma analogia aí, para a gente comparar a questão dos ortomixos viri, né, das influenza vírus que nós falamos, lembra que eles eram classificados com base nas proteínas H e N, né, hemaglutinina e neuraminidase. Nós temos aqui também a classificação dos rotavírus com base nessas duas proteínas de superfície também. Tá? Nas proteínas VP4, que são as duas proteínas mais externas, a VP4 e também VP7.
E a gente vai observar que com base no tipo de VP4 e tipo de VP7, nós temos os genótipos comuns. Então o VP7 e VP4, elas são também as proteínas que determinam essa classificação também com base na variante genética, com base no genótipo envolvido num surto de rotavirose. Então é muito importante também nos surtos, não é obrigatório, mas geralmente em situações de saúde pública você tem uma epidemia de rotavirose, né, um aumento aí de uma rotavirose, você tem aí a necessidade de fazer a tipificação do vírus ali. A tipificação que eu digo não é com base no sorotipo, mas principalmente relacionado, né, a qual proteína esse vírus, a que tipo de proteína varia. Só que em vez de denominarmos, né, a proteína VP4 e VP7, já que não tem nenhuma letra envolvida, a VP4 nós denominamos genótipo P e a VP7 genótipo G. A letra G relacionada à proteína VP7 e a letra P relacionada à proteína VP4. Tá? A gente vai observar mais para frente, eu vou falar para vocês. Tá certo? E aqui nós temos o sexto segmento, que codifica uma proteína muito importante para a classificação dos rotavírus, que é a proteína VP6, que é a mais abundante e a maior no capsídeo do vírus. A proteína VP6 ela é responsável pela a tipificação com relação ao grupo de rotavírus. Nós temos, os rotavírus são classificados em grupos, né, rotavírus típicos e atípicos. O que significa isso? Né, vou passar aqui para vocês aqui o próximo slide, que está mostrando melhor. Os rotavírus típicos, vocês notem que tem um perfil eletroforético. A mesma coisa que nós vimos no slide anterior, ó, aqui nessa relação, nós temos o perfil eletroforético para cada tipo também de hospedeiro. Ó. Bovinos, nós temos perfis, né, típicos, né, então formando o que a gente chama de, né, do perfil do eletroforético, que a gente chama de 4, né, 5, 1, ou 5, né, aqui 5 com base no número de segmentos, mas geralmente é 4, 4, né, 4, 5, ou 5, 4, 2, tá? Considerando aí o 4, né, o 5, 4, 2, assim, os 11 segmentos aí. Tá? Não é um esquema de futebol, não. O tipo de classificação é eletroferogrupo. Tá certo? E humanos aqui, ó, 4, 2, 3, 2. Tá? Ovinos também, ó, 4, 2, 3, 2. Tá? Geralmente estão relacionados. O que foge desse perfil eletroforético, 4, né, do 4, 2, 3, 2, a gente já considera como rotavírus atípico, porque aí o sexto segmento você tem uma alteração. Então olhem aqui, ó. Né, o rotavírus, por exemplo, atípico do grupo B, ele já muda o perfil eletroforético para 4, 2, 3, 1. Ou 4, 2, né, 2, 2, por exemplo, que é o mais considerado. Tá certo? Rotavírus do grupo C, você já tem alteração aqui. Ó. Então é 4 segmentos grandes, 3 médios e 4 segmentos menores. Certo? Então isso faz com que determina essa classificação em rotavírus A, B, C, D ou E? É justamente a proteína VP6. Tá? O sorotipo do vírus está relacionado também à proteína VP6. Tá certo? Que está relacionado à classificação. Então você nota que é bem o C segmento, bem nessa parte aqui, né? Das proteínas, dos segmentos médios aí, de tamanho médio, que está relacionado a essa variação com os rotavírus típicos e atípicos. Típico é rotavírus grupo A. Tá? Rotavírus atípico já envolve os outros grupos B, C, D e E, que são os principais. Mas os grupos vão aí até G. Tá? Relacionado. Então aqui o que está relacionado à estrutura são sítios antigênicos, que eu falei para vocês, são as proteínas VP4, VP6 e VP7. Tá? Considerados os sítios antigênicos e determinam a classificação sorológica do vírus. Tá? Falar especificamente da proteína VP4 e a VP7, só para a gente entender a questão do ressortimento. A VP4 ela tem uma atividade hemaglutinante, tá? Mas ela não é chamada de hemaglutinina. Ela tem uma atividade hemaglutinante, justamente é o local que determina aí a adsorção do vírus à célula. Então é a VP4 que o vírus utiliza para se ligar aos receptores. Tá? É a responsável por possibilitar a replicação in vitro, então isolamento de rotavírus em cultivo de células, principalmente, né, células, né, do tipo MA, uma linhagem 104, que é um dos tipos celulares aí que são utilizados para isolamento viral. Tá? É o sítio antigênico, é onde você tem uma importante variabilidade antigênica. Tá? E com base nessa genotipagem, você tem a classificação dos vírus aí nos grupos também.
Tá? Então a VP4 a gente chama de, com base no tipo de VP4, né, igual, por exemplo, a hemaglutinina a gente chamava de H, que podia ser, né, H1, H2, H3, por aí em diante. VP4 a gente chama de P, que pode também ser P1, P2, P3, uma variedade aí que pode variar até 32 tipos, ou até 33 hoje nós temos tipos de VP4. Então P1, P2, P3, P4, por aí em diante. Tá? A VP7 já aí pode, é a proteína glicosilada, tá? Que essa parte é a mais amarelada aqui do esquema, tá? Que justamente a segunda proteína é a proteína que mais abundância no capsídeo, né, mais superficial aí do vírus. Então é que recobre a VP6 e está abaixo aí da VP4. Geralmente são codificados pelo 7, o oitavo ou nono segmento, dependendo aí da classificação. Tá? E é o principal sítio indutor de anticorpo. Por quê? Porque é o que mais tem na parte superficial do vírus é proteína do tipo VP7. E também está ligada à diversidade antigênica, tá, do vírus. Então, a mesma coisa que eu falei na proteína VP4 aqui, ó, né, que é a proteína do tipo que a gente fala em classificação, né, do genótipo P, a proteína VP7, né, que tem os vários tipos, tem mais aí 16, 18 tipos de VP7, elas são classificadas como genótipo G, tá? Então nós temos aí, em vez de ser H1N1, que a gente falava, né, dos influenza vírus, nós temos P1G4, P8G3 e por aí em diante. Tá? Então isso faz uma classificação do vírus que a gente chama de sistema binário. Então olha aqui, o sorotipo P tem 32 e o sorotipo G tem 19, né, tipos aí de vírus, né, que podem ser formados por meio de ressortimento. Então você tem uma dupla especificidade para cada sorotipo, que a gente chama de sistema binário de classificação, que é com base a mesma coisa da influenza, P1, P2, P3, né, H1N1, H5N1. Então você tem, né, os genótipos encontrados, as combinações entre P e G, vários genótipos já foram identificados. E aqui são os principais, tá? Com base na proteína 7 nós temos, né, o G1, G3, G4, G5, G6, aí por diante. E o P, nós temos aí P5, P6, P7, 14 e 19, que são os mais comuns aí, encontrados, principalmente em suínos. Tá? Esses aqui são dados mais levantamentos de tipo viral encontrado aí em surtos de rota. Bom, gente, esse foi o que eu falei com relação à família Helviridae. Tá? Lembrando, família, próxima aula nós veremos a família Flaviviridae, tá? Vai estar disponibilizado aqui online para vocês, tá? E é isso aí. Qualquer dúvida, por favor, é só enviar um e-mail para stip@cca.ufpb.br. Eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida com relação à família Helviridae e as demais que nós vimos até agora, tá bem? Obrigado, até a próxima.